Aê! E... Aí, pessoal, estamos aqui de volta com o estudo de bruxaria apocalíptica, nesse momento tão apocalíptico que a gente está vivendo. Olha aí. Aqui com o Vinícius Ferreira, editor da Penumbra Livros, e Uhum. eu. Hoje nós vamos falar sobre o quarto capítulo do Bruxaria Apocalíptica, que se chama Um Feitiço para Despertar a Inglaterra. Exatamente. Hoje eu estou triste, Lua, Por que você está triste? por dois motivos. Ah, Primeiro, porque a Juliana não pôde participar dessa live hoje, é verdade. porque está tendo uma obra perto da casa dela lá e o barulho está impossibilitando. Mas Aham. ela falou que talvez entre aqui para participar pelo chat. E a segunda parte é porque esse é o único capítulo do livro que eu não gosto. E por que você não gosta desse capítulo? Fala pra Não, mim. não sei, eu achei ele chato, sendo totalmente sincero. Ele tem uma mensagem para passar, beleza, mas assim, eu acho que o livro é nota 9 por causa desse capítulo. Esse capítulo joga a média do livro para baixo. Ah, tá, entendi. O que você acha? Bom, Você é compartilha da que. minha opinião? Você acha ele legal? Você acha que, sei lá? Não, então, eu não acho que esse capítulo seja, tipo, o melhor capítulo do livro, realmente. Porque é um capítulo que se foca muito na importância da poesia, e ele vai citar o tempo todo o trabalho de um poeta que é muito importante, só que ele não é conhecido aqui no Brasil, Uhum. que é E acho que o nem lá, na Hughes. real. É o Ted Hughes, né? Isso. Na verdade, ele é muito conhecido lá. Ele, enfim, é um dos autores mais famosos, mais importantes do século XX. Ele foi casado, para quem não sabe, ele foi casado com a Sylvia Plath. Uh, Então, pra e você eu ter uma ideia, acho eu que conhecia a Silvia e não conhecia ele. exatamente, é isso que eu ia falar aqui agora. A Sylvia eu conheço, é uma das minhas autoras favoritas, já li muita coisa dela, mas dele eu não sabia nada e não, que eu saiba, não tem nada de expressivo realmente traduzido para o português. Até porque traduzir a poesia dele é uma desgraça. Eu cheguei a ver algumas das poesias deles em inglês. E sei lá, acho que em português nunca ia emplacar, porque é complicado. Eu cheguei a ver que tem algumas coletâneas publicadas em português. Eu Uhum. acho que pela Companhia das Letras, se não me engano, mas enfim, é um trabalho desgraçado você traduzir poesia, ainda mais com poesia, esses poetas pós-modernos, né? Que fazem um É, uso criativo da linguagem. exato. Ele também, além de ser extremamente criativo, ele era um místico. Então, a poesia dele era um ritual, por assim dizer. E aí, o que eu achei legal desse capítulo foi que, na verdade, a tese central aqui do Peter Gray é de que poesia, às vezes, é um ritual, é uma magia, é uma bruxaria muito mais forte e sincera do que a bruxaria comum que a gente conhece. Então, essa é a tese central. E daí ele vai. Como a gente não está familiarizado com o trabalho do Hughes, realmente muita coisa não a gente meio que passa assim despercebido, né? Teria que ter uma leitura do trabalho dele para entender melhor esse capítulo. E eu Ele não bota vou. várias pequenas citações para contextualizar, né? Mas, assim, na real, você só tem como perceber o tamanho da coisa se você tiver acesso à obra do cara mesmo. Exatamente. Para entender melhor esse capítulo, realmente você precisa ter uma leitura mais embasada dele. Mas não significa que o capítulo fique de todo sem entender, ou Não, enfim. é plenamente compreensível. Você só não vai sentir na pele se você não conhece a fundo a obra do Ted Hughes, que o Peter Gray é fãzão e leu tudo e analisou profundamente. Ele poderia escrever academicamente sobre isso se ele quisesse. Exatamente. E na verdade, ele não faria isso porque a tese desse capítulo é justamente falar assim, ó, a poesia ela é muito mais forte que a academia. Uhum. Poesia ela é muito mais forte que a bruxaria. Então ele vai colocar a poesia como o centro de tudo, assim. E a frase que vai resumir o que eu estou falando ele diz: nós somos a geração desencantada e necessitamos muito de poesia. Então ele vai fazer esse resgate do poeta, do poema,
de tudo mais. Isso que ele fala eu acho bem interessante, porque conversa com um negócio que ele falou lá no manifesto, né, que é sobre reconstrucionismo. Né? Ele Sim, fala que tanto faz que a tradição da bruxaria que se usa, que se segue hoje em dia, não seja historicamente idêntica ao que se praticava no passado. O importante é a força do mito, e a poesia é o que cria mitos, mitologias particulares, né? É através de poesia que você pode criar uma nova mitologia que tenha significado para você. Então, a poesia é um mecanismo poderoso de geração de significado. exato. E eu acho que esse capítulo ele é muito legal, especialmente para os poetas que estão aí nos assistindo. E tem um conselho na página 69 muito importante, que é o seguinte, olha. Imagine o que você está escrevendo. Veja viva. Não pense laboriosamente, como se estivesse operando uma aritmética mental. Basta olhar para o seu objeto, tocá-lo, cheirá-lo, ouvi-lo, transformar-se nele. Então, é realmente um conselho maravilhoso para as pessoas que querem começar a escrever, tanto poesia quanto prosa, né? Quanto ficção, tudo mais. Então é isso. Na verdade, que quando ele diz um feitiço para despertar a Inglaterra, ele está fazendo feitiço no próprio capítulo, que é usando. É uma metalinguagem isso aqui. Ele está usando o capítulo para despertar você, o leitor, para a importância da poesia. Uhum. E Então é muito legal. ele faz isso com base numa longa geração de poetas ingleses, né? Exato, que ele vai citando o tempo todo e que ele De, vai demonstrando que. que são poetas que de uma forma ou outra tinham alguma conexão com o oculto, né? Entre os nomes que ele Exato. cita, ele fala do Robert Graves, Peter Hedgrove e Penelope Shuttle, que a gente falou no última parte do nosso estudo antes dessa. Ele fala do Uhum. William Blake. Para quem não sabe, o William Blake é o cara que criou toda a mitologia cristã de céu e inferno. Então, o que você pensa que está na Bíblia sobre inferno, não está na Bíblia e não está na Divina Comédia. Está no William Blake. É. Então, é um cara importante pra caramba. O próprio William é um cara que tinha muita coisa de ocultismo na obra dele, né? Ele era considerado, inclusive, um neoplatônico. Então, se você pegar algumas obras dele, como A Tempestade, por exemplo, é oculto do início ao fim. Inclusive, a temática da Tempestade é sobre magia mesmo. E é isso. E o próprio Ted Hughes é Silver Plath, né? Exato. A Silva também tem isso, mas o dela era muito mais puxado pro lado das sombras do que pro lado oculto em si, né? Uhum. Eu acho que a outra parte importante desse capítulo também, além da poesia, é quando ele fala sobre, quando ele explica o que ele quis dizer em relação à máscara que a gente deve usar. O Olha, Octavius fez uma fizeram. poesia pós-moderna aí. Olha, Aí. Não, gostei, não vou me Otávio. atrever a declamar, mas tá na tela aí para quem quiser. Valeu, obrigada, Valeu, gostei. continua aí. Não, que é o seguinte, quando ele fala lá no manifesto que a gente deve vestir a nossa máscara para lutar pela ecologia, ele disse que a máscara é a própria natureza, ou seja, é o próprio diabo. De novo, aquela questão como o diabo ser a natureza, ser o outro, né? Então, na verdade, ele está te chamando para a guerra o tempo todo. Ele diz assim, ó, chegou o momento em que a gente tem que lutar pelo diabo. E quando ele fala lutar pelo diabo, ele está falando lutar pela ecologia. Uhum. Ele fala que a natureza foi arrancada do homem da mesma forma que o diabo foi arrancado do homem. Exatamente. Ainda estamos no domínio dessa raiva assassina que destrói nossa ecologia, acelerando agora à medida que os nossos recursos diminuem, né? Eu achei muito legal que ele falou isso, porque assim, exatamente, a gente está cansado de saber que os recursos estão diminuindo. Ontem mesmo saiu uma puta matéria que ainda não foi traduzido para o português, mas que assim, os cientistas estão novamente falando sobre a importância que a gente tem de diminuir o consumo, diminuir, porque, enfim, os recursos estão acabando, etc, etc. E, na verdade, parece que agora que a gente está na beira do apocalipse, na beira do colapso, que a gente está, não, tem que consumir mais, tem que matar isso mesmo, vem meteoro e aquela coisa toda. Então, Eu acho engraçado isso, porque
existe toda uma coisa de terrorismo psicológico relacionado à ecologia, né? Eu me lembro quando eu estava no colégio, e eu não sou uma criança, os professores falavam que o petróleo ia acabar em 5 anos. Cara, já passou 15, já passou 20 anos e o petróleo está aí, não dá sinais de que vai acabar tão cedo. Então, existe, da parte das pessoas que lucram com a destruição da ecologia, um terrorismo barra uma nova produção de fontes para justificar uma destruição cada vez maior, né? Porque os métodos de extração de petróleo que você tem hoje são muito mais destrutivos do que os que você tinha no passado. Hoje em dia, as pessoas assumem riscos que não assumiam antigamente em nome disso. Na própria Inglaterra, que é a terra de onde o Peter Gray nos escreve, mais especificamente de Gales, a metodologia de você arrancar petróleo da terra é através de um método que não se usa aqui, que é de fragmentação hidráulica, que é um negócio que fode toda a área ao redor. E em nome do tá acabando, o eu preciso fazer isso se torna justificável, né? Exato. Daí ele fala assim na página 71, estamos distanciados do poder sobrenatural da natureza, encantados pelo nosso racionalismo, estupefatos pela cultura. E aí daí ele vai criticar os magos. Ele vai falar o seguinte, novamente, o aspecto curativo da magia está ausente nos escritos de muitos supostos magos, mostrando que eles não entenderam a essência da tradição. Foi mais ou menos o que a gente falou no podcast do Magicando aí, né? Eu acho. Uhum. E ele fala aqui também na página 67, mais uma cutucada nos magos, né? Se você me perguntar quais magos me inspiram, eu voltarei com uma lista de poetas e escritores cujas provas estão nas páginas. Exato. Daí ele vai dizer o seguinte, ainda na página 71, o Otávio falando. Também extraímos o gás de xisto, que é muito mais poluente. Exato. Ele diz o seguinte, não podemos permanecer alienados, olhando os destroços da estrada à frente. Devemos curar a ferida e não simplesmente nos preparar para a guerra, mas saber que estamos no campo de batalha. Este não é um retiro, é idílio pastoral e fazendas de faz de conta. Essa é a natureza, para dividir concreto, rachar capacete, fortalecer os nossos membros. Os crimes contra ela são crimes contra a deusa, contra nós mesmos, e gritam por uma vingança sangrenta. Cara, eu acho que ele resumiu exatamente o que a gente está passando agora. Resumiu bem. Vou falar de um outro poeta inglês que tá causando a volta do diabo e uma mudança de consciência na humanidade. Roger Waters. Nossa! Essa é bem atual. Para quem assistir esse vídeo daqui a 2 anos não vai entender do que a gente está falando. Procure as notícias aí de 11 de outubro de 2018. Acho que eu achei muito engraçado hoje, porque eu vi um puta texto de um cara tentando explicar as letras do Pink Floyd. Não. E, mano, eu falei, cara, você quer saber mais que o cara, velho? Não, porque era traumas psicológicos dele, não tinha a ver com política. Eu falei, tá bom, tá certo. Então, outro ponto importante que ele diz, que isso me lembra o Keller, me lembra um outro episódio do Magicando em relação à mágica visual, é que ele diz... Exatamente, Otávio. É que ele diz o seguinte, a natureza não é malévola, ela é outra. Ou seja, se ela é a outra, ela é o diabo, ela é a bruxaria. Né? Ninguém escolhe ser xamã, isso nos é forçado. É por isso que eu lembrei do Keller. Né? Mano, ninguém escolhe onde tá, né? A questão da bruxaria, ela vem pra você, por mais que você queira fugir. Não tem jeito. Aqui fala que o próprio Ted Hughes passou por uma experiência desse tipo, né? Ele largou os estudos dele estudos mesmo universitários de poesia e de literatura, quando ele teve uma experiência louca em que ele viu
não sei em que estado de consciência ele estava, uma raposa muito doida com mãos humanas falando para ele que vocês estão matando a gente. Caraca. E isso me lembrou, eu não sei se tem inspiração aí ou não, aquele filme do Lars von Trier, que é o Anticristo. Nossa. Tem uma cena com a raposa também que me lembrou essa parada. Então, eu não vou falar porque meio que pode ser spoiler, mas assistam aí. O filme é estranho, desconfortável, mas é bom. Nossa. Eu odeio o Lars von Trier como pessoa, mas ele como cineasta é fabuloso, assim. Ele é maravilhoso. Sei lá, eu não acho que tudo que ele faz é bom não, mas esse filme eu gostei. Eu gostei. Bom, daí tem muita poesia. E ele disse que é o seguinte, que a poesia ela tá se recuperando, saindo da tela quando a luta já está perdida, quando você já está morto. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, assim, a gente está no meio de uma batalha agora, né, por exemplo. E mesmo que a gente morra, no caso, mesmo que a gente seja torturado no porão do DOPS, ou desapareça, ou seja espancado na rua, ou qualquer coisa desse nível, né? O que vai permanecer ainda vai ser a poesia. Então, mesmo que você esteja morto, o que você produz de literatura vai permanecer após você, né? Vai sobreviver você, vai sobreviver à guerra. Então, por isso que ele fala que é importante a poesia se recuperar, né? A ideia é se recuperar. Tipo, sou uma ideia, meu V de vingança, é isso aí. Agora já. Tem a ver com a geração de significado que ele fala, né? Sim. Agora já pulando para a parte da página 76, ele diz o seguinte, que a nossa cultura ela é hostil à natureza. E daí ele fala que já passou da hora de potencializarmos nossos feitiços em canções e atos, de fazermos do terror nosso aliado. E para mim aqui, ele está falando do Hawking Bay, do terrorismo poético. Fazer o terror nosso aliado nesse sentido. Para quem não está familiarizado, tem até um artigo sobre o Hawking Bay lá na Penumbra Livros. O terrorismo poético é quando você usa a poesia, quando você usa a arte de uma maneira que choca as pessoas. Não é para você fazer você sair aí espancando as pessoas, não é isso. Um exemplo maravilhoso de terrorismo poético aconteceu recentemente com o Banksy. E, não sei se vocês acompanharam isso daí, mas ele fez uma coisa brilhante. Ele fez uma obra de arte que era com uma mídia papel, que normalmente faz pichação em parede e tal, mas essa em particular era em papel, e estava numa moldura. Isso foi a leilão numa casa em Londres, foi leiloado por mais de 1 milhão de libras, e assim que deram o lance vencedor, quer dizer, a pessoa consolidou a compra, ele não me pergunte como tecnicamente, mas ele apertou um botão em algum lugar, e o quadro foi destruído na frente de uma plateia estarrecida. Quer mais terrorismo poético do que isso? Mas aí veio o capitalismo, cara. É isso que eu não. O negócio tá valendo mais do que antes, né? Óbvio. Não, então, mas terrorismo poético mesmo assim. Não, teve o terrorismo poético, todo mundo aplaudiu, todo mundo amou. Agora estão fazendo isso com outras obras dele, porque agora fazer isso faz com que as obras valham o dobro. Não, não fico. Cara, como é que vocês conseguem capitalizar até o terrorismo poético? Deuses, é impressionante. Mas isso aí é um negócio que tem duração determinada. Não, é só agora que tá ainda pegando ali o. Bom, então ele fala o seguinte: pra gente fazer amizade, pra gente se unir, pra gente trazer de volta os demônios, as abominações, os espíritos dos jaguares, pra destruir o maquinário que está nos matando e cantar. E ele diz que essa destruição é pela arte, não tem outro jeito. Tá? Então, quando ele fala pegarem armas, é construir arte, é fazer arte, e é isso aí. Tá bom? Outra questão que ele fala, quando ele vai citando o trabalho do Hughes, é o seguinte: magia é a arte de você fazer com que as coisas aconteçam do jeito que você quer.
Ou seja, é a arte de você conseguir o seu objetivo. Ponto final. E ele disse que o Hughes, a diferença é que ele sabia exatamente disso, que ele tinha claro qual era o objetivo dele, ele estava seguro do poder dele, ele sabia o quão poderoso ele era. Né? Então, essa é a diferença. Então, por isso que ele fica exaltando muito. Então, por exemplo, você pode incorporar, você é poeta, você é artista, pode incorporar isso na sua arte também. Ele fazia uns exercícios, assim como o Burro também. Aqui, Burro. Ele fazia uns exercícios muito estranhos, né? Por exemplo, para escolher o título dos poemas dele, ele usava a tábua de Ouija, o tabuleiro de Ouija. Ele sempre estava ali anotando os sonhos dele, ele deixava o tarô dele sempre aberto. Ou seja, tudo que ele. Era bruxão master, né? Era bruxão master. Toda a obra dele tinha a ver com o inconsciente, né? Tinha a ver com magia. Então ele pegava o tarô e é isso. E ele diz o seguinte, que ele estava sempre querendo fazer negociações com os espíritos. Ele estava sempre aberto a esse diálogo, né? Aqui na página 78. Então, outra crítica que o autor fala é tipo assim, enquanto o maguinho tá lá, né, decorando o ritualzinho, pegando o grimório difícil e tudo mais, os xamãs, eles fazem qualquer ritual e qualquer coisa com as mãos nas costas. Não tem essa, não. Entendeu? Então ele tá chamando aqui o Hughes de xamã, né? Embora não tenha escolhido, né? A única coisa que foi um problemaço na vida dele foi justamente o suicídio da esposa dele, né? Da Silva Plath, que ele não conseguiu controlar. Né? Na verdade, muita gente culpa ele por esse suicídio, porque ele traiu ela. As pessoas dizem que era uma catástrofe anunciada, né? Então. Complicado. É. Bom, mas o que podemos falar aqui? Eu acho que o interessante é o encerramento aqui do capítulo, que é poético por si só, né? Que no dia que o Peter Gray estava terminando de escrever esse capítulo sobre o Ted Hughes, e o Ted Hughes estava sendo sepultado com todas as honras possíveis na abadia de Westminster, que é onde tem os casamentos da família real e caramba lá na Inglaterra. Quer dizer, a maior honraria possível que tem para alguém, para uma pessoa pública das artes na Inglaterra. Eita, caiu? Eu tô ao vivo ainda? Não, nem sei. Eu tô ao vivo ainda, Vinícius não. Lua, você tá me vendo? Tô te vendo. Você falou as maiores honrarias. Tô te vendo. Então, beleza. Então, voltou. Então é isso. Exatamente esse fato foi... Tamo aqui? Esse fato foi muito engraçado, né? Muito curioso, porque ele foi extremamente reconhecido, mesmo sendo, como eu disse, o maior escritor do século XX, um dos maiores, pelo menos para a Inglaterra, mesmo sendo um bruxão, mesmo todo o processo de escrita dele ser completamente ocultista, né? Então fica aí, dica para você em casa. Use mais, não só o tabuleiro Ouija, mas os tabuleiros da roda do ano, os tabuleiros de geometria sagrada, enfim, qualquer coisa que te inspire, né? Então. A sugestão aqui é para você usar a escrita automática, entre aspas, né, da forma como o Sper descreveu, como uma outra forma de você expressar magicamente, além do desenho automático, que a gente já falou bastante no estudo lá do Mágica Visual, por exemplo. Que não é só graficamente que sai alguma coisa de inspiração profunda. Você pode fazer isso em palavras também. Escrita automática, runas podem ajudar também. A própria astrologia, uma dica que eu dou é,
sempre quando eu vou montar um personagem, na verdade, faço primeiro o mapa astral dele. Sério, eu pego um ano lá, coloco lá, vejo como é que seria o mapa astral dele e aquilo me dá muitas dicas de como seria a personalidade dele. Que Isso legal. me ajuda. Então, tipo, quer dizer que aqui no mapa astral tá falando que, sei lá, ele vai ter uma grande perda. Então, isso me ajuda bastante a seguir montando personagem. Que mais? Bom, e falando sobre isso, agora que a Penumbra já está lançando ficção, muita gente me pergunta como é que faz para enviar manuscrito. Bom, primeira coisa é a temática tem que ter alguma coisa a ver com o ocultismo. A gente não vai lançar um livro de contos sobre uma pessoa no ponto de ônibus que encontrou o amor de sua vida. Não vai rolar. E segundo, tendo a ver com o ocultismo, manda uma sinopse e um capítulo de amostra para contato@penumbralivros.com.br. E, por favor, faça isso depois que o livro estiver terminado. Não fala, estou pensando em escrever um livro. Não estou interessado nisso. Aliás, Isso aí, editor galera. nenhum está interessado. Aí, viu? Fica aí a dica para vocês. E falando em Bom, publicar outras coisas, o Bruno tem uma dúvida aqui pertinente. Deixa eu botar aqui na tela. Pessoal, a Penumbra não tem pretensões de publicar nada de Peter Lamborn Wilson, também conhecido como Hacking Bay. Bruno, você tem uma missão. Tem que encher o saco do Marcos Keller a respeito disso. É só o que eu digo por enquanto. fica aí. Bom, então acho que a gente terminou. Esse capítulo, como a gente disse, é realmente mais sobre poesia, sobre. Ele não faz muito sentido, além disso que a gente falou, para quem não lê o capítulo, né? Então. Mas se quiserem, deem uma pesquisada aí. Mas é isso, é mais uma ajudas para como escrever. Como escrever e tudo mais. Terrorismo poético. E no próximo Aí o próximo capítulo capítulo é um dos que eu gosto de verdade. Então tá bom. Ó. Aí Próximo o livro capítulo... sai do meu capítulo menos favorito pro meu mais favorito. Então, nossa. é legal. Aí sim, hein? Então tá bom, ó. Capítulo que quarta, vem... não, quinta, né? De volta. Ué, não é quarta semana que vem? Não, desculpa, é quarta. É que tá. hoje é quinta. Que ontem não deu. E não rolou, desculpe. Não, tranquilo. Então, de vida acontece. Quarta-feira que vem, às 5:30 da tarde, estaremos aqui para mais bruxaria apocalíptica. Isso aí. E se você tiver alguma dúvida, entre lá no grupo Penumbra Livros. Se você quiser comprar o livro está disponível lá na loja Penumbra Livros. O frete grátis por pouco tempo, só mais uma semaninha. Aí, gente, aproveita o frete gratuito. Então é isso, pessoal. Beijão. Até o próximo. Beijo. Aproveita que tem um feriado. Eu nem sei de feriado.